Fala galera, professor Fabrício na área para mais um vídeo de resolução de exercícios, né? Hoje é uma lista de exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo, né? Esse assunto a gente está vendo desde a semana 6, então, né? Os exercícios referentes à semana 6, 7 e 8, tá? Então vamos começar que tem bastante coisa, tá bom? Bom, seguinte, a gente começa lá com as relações métricas, né, no triângulo retângulo, tá? Então, assim, antes de começar estes exercícios, a gente vai... eu sugiro a vocês que coloquem, né, as fórmulas que a gente viu lá nas aulas, coloquem num cantinho para que vocês, quando forem resolver os exercícios, saibam que fórmula utilizar e aonde utilizar, né? Então, assim, ó, a primeira delas, B2 igual a AM, C2 igual a AN, BC é igual a AH, H2 é igual a MN e o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, A, hipotenusa, B e C os catetos, M e N são as projeções ortogonais desses catetos sobre a hipotenusa e H é a nossa altura relativa à hipotenusa, certo? Então vamos lá. Olha só, em cada item do triângulo ABC, em cada item o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Determine as medidas desconhecidas. Então olha só, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo N e estou pedindo C, tá? O N, nesse caso, fica fácil de perceber, pois a hipotenusa inteira é 25 e essa projeção tem 16, logo o meu N obrigatoriamente tem que ter 9 centímetros, porque 9 mais 16 dá os 25, certo? Agora falta descobrir quem é o C. Bom, vamos ver onde é que tem C aqui. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Eu não tenho B, não posso usar Pitágoras. Essa aqui me falta a altura e também não tenho B. Vou utilizar C2 igual a AN, ou seja, o cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que é o A, vezes a sua projeção, que é o N que a gente também já tem. Então, C2 igual a AN, C2 é igual a 25 vezes 9. E aí, o seguinte, eu vou fazer vou fazer um artifício aqui, vou mostrar para vocês um negócio bem legal. Então, C é igual a raiz de 25 vezes 9. Não vou fazer essa multiplicação, tá? Não vou. E vou utilizar uma propriedade dos radicais, que diz o seguinte, que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3, o C vale 15, certo? Bom, aí se eu fizesse a multiplicação, tá? Então, C ao quadrado vai ser 225, C é a raiz quadrada de 225, C vale 15, tá? Neste caso aqui, essa multiplicação aqui é uma multiplicação fácil de fazer, não tem problema. Mas mais adiante a gente vai ver alguns exemplos, de repente, que vocês vão ver que vai ser mais fácil não fazer a multiplicação e tirar as raízes separadas, tá certo? Então aí fica a escolha de vocês, tá? A matemática nos dá várias possibilidades, né? Como eu já falei em aula para vocês. Bom, letra B. Na letra B eu quero saber o C, quero saber o B, quero saber o A e a altura, o H. Bom, o A, barbadinha, vale 9 centímetros, pois é 4 mais 5, né? O C, ó, C ao quadrado é AN. C ao quadrado é 9 vezes 4, olha só, é a hipotenusa vezes a sua projeção. C ao quadrado é 36, logo meu C é a raiz de 36, C vale 6. Se eu tivesse tirado a raiz aqui, seria 3 vezes 2, que é 6, né? Mas enfim, dá para fazer de várias maneiras.
E agora, então o C vale 6. Aqui o C vale 15, né? Eu tinha botado aqui. Bom, e o B? Bom, B2AM. B2 é 9 vezes 5. B2 é 45. B é a raiz quadrada de 45, que é 3 vezes 3 raiz de 5, né? Então, B 3 raiz de 5. Tá bom? É isso. Seguimos. Ah, faltou o H, perdão. H. Bom, H2MN. H2 é 4 vezes 5. H2 é 20. H é a raiz de 20, que é 2 raiz de 5. Tá bom? Se a gente simplificar essas duas, né? Claro, né? Vamos lá. Exercício 2. Certo? Exercício 2 diz o seguinte. Sabendo que um triângulo retângulo tem os catetos com medidas 7 e 24, determine a medida da hipotenusa desse triângulo, a medida da altura relativa à hipotenusa e a medida da projeção do menor cateto sobre a hipotenusa. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu acho mais interessante, é que a gente desenhe esse cara. Está aqui nosso triângulo retângulo. Certo? Então eu tenho um cateto medindo 7, o outro medindo 24. Quero saber quem é a minha hipotenusa. Depois eu vou querer descobrir quem é a minha altura, né? E depois a projeção do menor cateto sobre a hipotenusa. No caso esse aqui, eu vou chamar de M aqui, tá? Beleza, é isso aí. Então, para saber a hipotenusa, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. A ao quadrado, 49 mais 576. A ao quadrado, 625. A é a raiz quadrada de 625. A vale 25. Então, meu A vale 25. Certo? Aqui centímetros. Centímetros. A medida da altura relativa à hipotenusa. Bom, lembrando das fórmulas lá, eu vou utilizar o seguinte. BC é igual a AH, tá? Eu poderia, as outras fórmulas que tem altura é H ao quadrado vezes MN, mas eu não tenho nenhuma das projeções, né? Então eu vou ter que utilizar essa aqui, pois eu tenho A, B e C, me falta o H. Então vamos lá. B é 7 vezes 24 é igual a 25 vezes H. Então, 7 vezes 24, isso dá 168. Então, H é 168 dividido por 25. Esse 25 está multiplicando, passa dividindo. Então, o H vale 6,72, certo? Centímetros. E a medida da projeção do menor cateto sobre a hipotenusa? Então, o menor cateto é 7. Então, eu vou utilizar B2AM, certo? Então, vai ser 7 ao quadrado é igual a 25M, né? Então, M é igual a 49 dividido por 25. M é 1,96. Certo? Então, M aqui mede 1,96 centímetros. Tá, gente? É isso aí. Conforme o que vai sendo pedido, a gente vai
utilizando as fórmulas, né? Texto para as questões 3 e 4. Cortando-se pela diagonal o cartão recular indicado na figura abaixo, obtém-se dois triângulos retângulos congruentes. As medidas de dois de seus lados são conhecidas e valem 3 e 6 centímetros. Qual é a medida do lado maior de cada um desses triângulos em centímetros? Lado maior é a hipotenusa, né? Então, se é a hipotenusa, que a gente precisa saber, no caso aqui o A, né? A gente vai usar teorema de Pitágoras. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, A ao quadrado. Aí no caso aqui não importa, né? 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A ao quadrado é 9 mais 36. A ao quadrado 45. A vale a raiz quadrada de 45. Resposta à letra D. Nem simplificou, né? Barbadinha. Questão 4. Considerando cada um dos lados dos triângulos, dois de seus ângulos são agudos, a soma destes dois ângulos é sempre igual a... Gente, isso eu falei já para vocês e repito, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, olha só, aqui é um triângulo retângulo, né? É sempre 180 graus. Se eu já tenho 90 nesse 180, quanto sobra para os outros dois? 90. Barbada. A soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é sempre 90 graus, tá? Então, em um triângulo retângulo, a soma de dois ângulos agudos é sempre 90 graus, certo? Sempre 90 graus. Soma dos dois ângulos agudos, tá bom? Seguimos. 5. Uma escada de 4 metros de comprimento está encostada em uma parede a uma altura de 3 metros do chão. Qual é a distância no nível do chão da base da escada à parede? Bom, uma escada de 4 metros, então a escada tem 4 metros. Está encostada em uma parede de 3 metros de altura. Ele quer saber qual é essa distância aqui, gente, ó. Qual é a distância do nível do chão da base da escada à parede? Bom, aqui a gente sabe que a gente tem um ângulo reto. O que a gente tem aí? Um triângulo retângulo. Então vamos lá, quem é a hipotenusa? É a altura da escada, 4, né? Está de frente para o ângulo reto. Então vai ser A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 4 ao quadrado é 3 ao quadrado mais C ao quadrado. 16 é igual a 9 mais C ao quadrado. C ao quadrado é 16 menos 9. C ao quadrado é 7. Logo, C é a raiz quadrada de 7. Tá, gente? Barbadinha. Seguimos. Bom, essa aqui é mais elaborada um pouquinho, né? O cálculo dela é bem fácil, só que ela é cheia de interpretações e é bem grande. Em um filme policial, ao investigar um furto, a polícia técnica encontrou uma pegada de sapato de salto alto, conforme mostra a figura. Então tá ali a pegada, né? O saltinho e lá a ponta do sapato que encosta no chão, certo? Para solucionar o caso, no laboratório, os peritos fizeram um esquema a partir da pegada do sapato. No esquema temos que as retas A e B são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto. Já está o ângulo reto ali. AB e AD. O ponto C pertence à reta AD, já está ali, beleza. O segmento AB representa o salto alto do sapato, isso aqui. O segmento CD representa a parte do sapato onde o antepé se apoia, ou seja, a parte que bota no chão. A medida do segmento AC é 9, já está aqui, e a medida do segmento CD é 8,3. Então esse aqui é o esquema do salto alto com as informações
coletadas, certo? Vamos lá, vamos seguir para a segunda página. Admita que sapatos com as medidas encontradas possuem em geral salto com 12 centímetros. Então, olha só essa informação, super importante. O salto tem 12 centímetros. Considere a tabela que apresenta a relação entre o comprimento do pé em centímetros e o número do sapato. Então, se o comprimento do pé tem 23,3, é o número 35, 24, 36, 25, 24,5 é 37, 25,3 é 38, 26 é 39. Nessas condições, os peritos concluíram que a suspeita usava um sapato de número... Bom, então eu quero saber, eu preciso saber qual é o comprimento desse pé, né? Para que eu associe ao comprimento um número de sapato. E para mim saber o comprimento, me falta esse tamanho aqui no caso, né? Me falta isso aqui, então vou chamar de X. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Só que eu tenho essa informação aqui e me falta essa informação. O que é isso aqui? Isso aqui é o salto do sapato. E o salto do sapato tem 12 centímetros. Agora fica fácil de achar aqui o valor do x e depois somar com 8,3, né? Vamos lá. Então, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado é 144 mais 81. X ao quadrado é 225. X ao quadrado, opa, x, né? É só x aqui. Deixa eu tirar esse quadrado daqui, senão não vai. Já vou passar a raiz para o outro lado. Só x. Isso, agora sim. X é igual a raiz quadrada de 225. X é igual a 15. 15 centímetros. Então, o x vale 15. Tá, mas qual é o comprimento total do pé da suspeita? É 15 mais 8,3. Vírgula embaixo de vírgula. 3. 8 mais 5, 13 foi 1. 23,3 centímetros. 23,3 centímetros está aqui. Então, a pessoa tem sapato 35. Viram como o cálculo é fácil? É só uma questão de interpretação. Tá bom? Gostei da questão. 7. Observe o triângulo retângulo de cada item. Determine as medidas desconhecidas. Use os dados fornecidos na tabela da página 17 com a aproximação de duas casas. Bom, eu já falei isso nos outros vídeos, né? A gente não vai utilizar aquela tabela inteira, né? Nesse exercício não traz, ele pede para usar a tabela. Mas quando acontecer alguma avaliação, alguma outra atividade, eu vou fornecer esses valores para vocês, tá? Então é o seguinte, aqui na letra A, tá? Eu quero saber o x. O que o x é do 34? Cateto oposto. E qual é a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? É o seno de 34 graus, cateto oposto sobre hipotenusa, tá? O seno de 34 graus, ele é 0,56, tá? Se a gente olhar na tabela. Cateto oposto é x, hipotenusa é 20. Esse 20 está dividindo, passa multiplicando. X é igual a 0,56 vezes 20. X é igual a 11,2 centímetros. Certo? Beleza. Seguimos. Aqui, quero saber o A e o B, tá? 48, eu tenho oposto, né? O 16 é cateto oposto ao 48. Vou utilizar quem? O seno. Primeiro, seno de 48 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 48 é 0,74.
igual a 16 sobre A, que é a minha hipotenusa. Essa hipotenusa está dividindo, ela passa multiplicando, né? Então fica 0,74. A é igual a 16. O 0,74 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 0,74. O meu A vale... Quanto vale o A? Vou fazer aqui. A vale quanto? 21,62 centímetros. Isso vale o meu A, certo? Agora eu quero saber o B. Bom, eu vou utilizar... O que o B é? O B é cateto adjacente, tá? Então, adjacente com oposto, eu vou utilizar tangente. Então, vou utilizar tangente aqui, ó. Tangente de 48 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 48 é 1,11. Cateto oposto é 16. Cateto adjacente é o B. Olha só, esse B está dividindo, passa multiplicando. Esse 1,11 vai estar multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser B é igual a 16 dividido por 1,11. B é igual a 14,41 centímetros. Certo? Beleza. C. Bom, o C é o ângulo de 50. Me falta cateto oposto e me falta cateto adjacente. Eu tenho hipotenusa. Então, eu vou utilizar seno primeiro, por causa do cateto oposto, e depois o cosseno para achar o cateto adjacente. Então, seno de 50 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 50 graus é 0,77. Todos esses valores eu estou tirando da tabela, não estou indo lá olhar. Já vi e já sei. Cada vez que eu preciso desses valores, ou eu te dou os valores, ou tu tem que ir lá na tabela olhar, tá bom? 0,77. Não tem como memorizar todos aqueles valores, certo? 0,77 é igual a x sobre 15. Esse 15 está dividindo, passa multiplicando. X é igual a 0,77 vezes 15. X é igual a 11,55 centímetros. Agora, vou utilizar, como x é o oposto, eu vou utilizar o cosseno para descobrir o y, né? Então, é cosseno de 50 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, mais. Quanto vale o cosseno de 50 graus? 0,64. Cateto adjacente é y sobre 15. Então, y é igual a 0,64 vezes 15. Y é igual a 9,6 centímetros. Beleza? Tranquilo, tá bom? Seguimos. Questão 8. A questão 8 diz o seguinte. Observe a figura e determine a medida do lado AC. Tá? Então, eu quero saber que medida é este lado AC aqui. Tá bom? Bom, o que eu tenho de informação? Tenho dois triângulos aí, na verdade. Tem três triângulos, na verdade, né? Então, é o seguinte. Para descobrir esse cara aqui, eu tenho... Na verdade, eu vou completar aqui, ó. Esse cara aqui, 30 graus, tenho 3 ali, tá de frente, oposto, né? Então, oposto, 3 aqui, beleza. Vou usar o seno, tá bom? Para descobrir a minha hipotenusa. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 é 1/2.
é igual cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, né? Aquele valor lá. Multiplicando cruzado, eu vou encontrar hipotenusa, aqui nessa hipotenusa aqui no caso, vai ser 2 vezes 3, a hipotenusa vale 6 centímetros. Então aqui vale 6, certo? Bueno. Poderia, agora, para descobrir esse valor aqui, o que dá para fazer aqui? Não adianta, eu tenho que descobrir esse cara aqui primeiro, para depois descobrir o outro, então. Aqui. Tá, vou usar Pitágoras para achar esse cara aqui, tá? Então vou chamar esse cara aqui de, sei lá, de y. Vamos lá. Então vai ser 6 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? 36 é igual a y ao quadrado mais 9. Y ao quadrado é 36 menos 9. Y ao quadrado é 27. Y é a raiz quadrada de 27. Que simplificando, isso aqui dá 3 raiz de 3. Então, esse cara aqui mede 3 raiz de 3. Beleza. Aqui é reto também. Então, assim, ó, eu tenho esse ângulo de 45, tenho o cateto adjacente a ele e me falta a hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa, cosseno de 45, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente é 3 raiz de 3. E a hipotenusa é x, tá? Então vamos lá, multiplica cruzado. Raiz de 2x vezes x, né? É igual a 2 vezes 3 raiz de 3. X é igual a 6 raiz de 3 dividido por raiz de 2. A gente tem que racionalizar, né, pela raiz que está embaixo, multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. X é igual a 6 raiz de 6, porque 3 vezes 2 é 6, dividido por 2. 6 dividido por 2, 3 raiz de 6. Essa é mais elaboradinha, né? Dá mais cálculo, né? A gente começou aqui com o seno. Vou te ser sincero, não precisaria desse seno aqui. Eu poderia ter começado direto com o cosseno de 30 aqui, achava esse cara aqui e depois já vinha para cá. Esses dois cálculos foi eu que, na minha concepção, comecei a resolver desse jeito. Mas vendo a resolução, eu já vi que eu poderia começar direto pelo cosseno de 30, e aí eu achava esse valor aqui, que é 3 raiz de 3, porque é oposto. Não é cosseno, é tangente, tá? Tangente de 30, então é oposto sobre adjacente, né? Achava esse valor aqui, e com esse valor eu já achava o cosseno de 45, tá? Mas isso tudo a gente só consegue enxergar depois que a gente resolve, tá bom? Vamos lá, 9. O triângulo ABC é retângulo em ABC, tá? E os segmentos BD e AC são perpendiculares. Então, o triângulo ABC é retângulo em ABC. Aqui tem um ângulo reto, ó, tá? E os segmentos BD e AC são perpendiculares, ou seja, ângulo reto, ângulo reto. Assim, a medida do segmento DC vale. Bom, se o ABC, tá? Se o ABC ele é retângulo, e eu quero saber esse cara aqui, ó, tá? Se o ABC é retângulo e eu tenho 90, 60, aqui obrigatoriamente tem que ser 30 graus, certo? Bom, aí eu só olho para esse triângulo pequeno aqui, né? Porque eu tenho um ângulo e um lado. Bom, o que eu quero saber? Eu quero saber cateto adjacente a ele. Se eu quero saber cateto adjacente, eu já tenho a hipotenusa, cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então vamos lá. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso das nossas tabelas de arcos notáveis. Você já tem que saber, né, gente? Você já tem que estar na mente. Ou canta a musiquinha, né? Cateto adjacente, x.
hipotenusa, 5 raiz de 3. Vou continuar aqui desse lado, tá? Então vai ser 2x igual a raiz de 3 vezes 5 raiz de 3, certo? Então 2x é igual a 5, raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. X é 15 sobre 2. Certo? Beleza? Seguimos então. 10. Um avião decola de um aeroporto e sobe segundo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Na direção do percurso do avião, a 2 km do aeroporto, um garoto observa o avião sobre ele. Qual a altura do avião neste momento? Bom, então, um avião decola segundo o ângulo constante de 15. Então, vamos desenhar essa situação. Então, aqui é 15, né? Com a horizontal, na direção do percurso a 2 km do avião. Então, tem um menino aqui, então aqui é 2 km. Que é 2.000 metros. Por que eu botei em metro? Porque todas as respostas estão em metro, certo? Então, eu quero saber qual é a altura do avião nesse momento. O avião tá aqui, né? Ó, aqui o avião, ó. Certo? Aqui tá ele, ó. Bonitinho. Quero saber qual é a altura dele, certo? Então, vamos lá. Olha só. Cateto oposto, cateto adjacente. Qual das três relações trigonométricas trabalha com cateto oposto e cateto adjacente ao mesmo tempo? Seno, cosseno, tangente? Tangente. Então, tangente de 15 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembra que eu falei que não ia usar a tabela? Essa questão é uma questão típica dessas que eu estou falando. Ela dá as três possibilidades e aí tu tem que avaliar para saber qual das três relações que eu vou utilizar, certo? É muito mais isso que é com isso que eu estou preocupado, em vocês saberem qual delas vocês vão utilizar e não decorar valores numéricos, certo? Então, tangente de 15 é 0,27. Cateto oposto é a altura, cateto adjacente 2.000. 2.000 está dividindo, passa multiplicando. A altura é 0,27 vezes 2.000. A altura é 540 metros. Resposta letra B. Dica de cálculo aqui, tá? 2.000 é 1.000 vezes 2, né? Então, 0,27 vezes 2 é 0,54. 0,54 vezes 1.000 é só passar essa casa. Quantas vezes? Quantas casas para a direita? 1, 2, 3, porque eu tenho 3 zeros aqui, tá? 540. Beleza, seguimos. Uma questão da Universidade Estadual do Ceará. As diagonais de um retângulo dividem cada um de seus ângulos internos em dois ângulos cujas medidas são, respectivamente, 30 e 60 graus. Se x é a medida do maior lado e y é a medida do menor lado do retângulo, então a relação entre x e y é... Bom, essa questão aqui é uma questão bem, assim, não tem valores muitos, né? Não tem muitas informações, mas a gente vai ter que construir uma relação entre esses números, tá? Então, primeiramente eu vou desenhar este retângulo, certo? Vamos desenhar um retângulo bem bonitinho. Tararam. Muito da questão passa pela concepção do desenho, certo? Então, as diagonais, eu vou desenhar uma delas aqui. Beleza. Em dois ângulos cujas medidas são respectivamente 30 e 60. E aqui é 90, tá? Então, se a medida do maior lado é x e a medida do menor é y, qual é a relação entre x e y? Bom, olha só. Eu tenho aqui dos 60 graus oposto e adjacente, tá? Então eu vou fazer o seguinte: qual é a relação que usa oposto e adjacente? É a tangente. Então, tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente.
A tangente de 60 é a raiz de 3. Cateto oposto a 60 é x. Cateto adjacente a 60 é y. Bom, cheguei até aqui. Eu tenho que dar um jeito de tirar essa raiz, eliminar essa raiz. Bom, quando eu quero eliminar uma soma, eu uso subtração. Quando eu quero eliminar uma divisão, eu uso multiplicação. São os contrários, né? São as operações inversas. Agora responde, qual é a operação inversa da radiciação? É a potenciação. Então, se eu quero eliminar esta raiz aqui, eu vou elevar a potência do mesmo índice dela. Ou seja, se é a raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado. E se eu elevo esse lado ao quadrado, eu sou obrigado a elevar o outro lado ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, eu corto isso aqui, fica 3. Igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Esse y ao quadrado, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. 3y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Para ficar adequado às respostas, x ao quadrado, esse 3y está positivo, vai passar negativo. Menos 3y ao quadrado igual a 0. Resposta, letra D de dado. Certo? É uma questão que a gente tem que ir indo de acordo com as alternativas. Tá bom? Seguimos. Questão 12. O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades. Um exemplo é o acesso para a cadeira de rodas através de rampas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, regulamentou a construção dessas rampas. A inclinação com o plano horizontal deve variar de 5 a 8,33%, de acordo com a tabela abaixo. Então, mais de 1 metro, 5%, de 80 centímetros a 1 metro é 6,25%, até 80 centímetros, 8,33%. Suponha que seja preciso construir uma rampa para um desnível cuja altura é de 0,9 metros, certo? De quanto deve ser o afastamento mínimo a fim de que essa rampa fique de acordo com o regulamento estabelecido pela BNT? Bom, primeiramente, eu vou... isso aqui, 0,90 metros é 90 centímetros, né? Então eu vou desenhar essa rampa aqui. Vamos ver o que acontece. Tá, aqui está a rampa, certo? Então, para uma altura de 0,9 metros, cai aqui dentro, né? 6,25%, que é 0,0625. Isso aqui é a forma decimal desse percentual, né? É 6,25%. Então, tu divide por 100, tá? Bom, então, o que eu quero saber, na verdade, né? De quanto deve ser o afastamento mínimo. Então, quanto deve ser isso aqui para que eu tenha a altura de 0,9 metros ali, certo? Bom, o que é esse valor aqui, né? Isso aqui é o valor do quê? Oposto sobre adjacente. Isso aqui é o valor de uma tangente, né? Então, vai ser 0,0625 igual a 0,9 sobre x. Aí, realizando os cálculos, isso aqui vai dar 0,9 sobre 0,0625. Se a gente fizer esse cálculo aqui, encontra 14,4 metros. Tá bom? Que é a resposta à letra A. Tá bom? Seguimos. Oh, perdão, desculpe. Tá errada aqui a resposta.
14,4 metros. Não é essa aqui, é essa aqui. Tá bom? Feito. Seguimos. Um determinado professor de uma das disciplinas do curso de Engenharia Civil da PUC solicitou como trabalho prático que um grupo de alunos deveria efetuar a medição da altura da fachada da Biblioteca Central da PUC, utilizando um teodolito. Tá bom? O que é um teodolito? É um dispositivo em que a gente mede ângulos sob alturas de distâncias inacessíveis, assim, né, utilizado. Tá? Para executar o trabalho e determinar a altura, eles colocaram um teodolito a 6 metros da base da fachada e mediram o ângulo, obtendo 30 graus, conforme mostra a figura abaixo. Se a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo, qual é aproximadamente a altura da fachada da Biblioteca Central da PUC? Tá? Então eu dei o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos ali. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem esse triângulo, tá vendo? Um ângulo de 30, 6 metros, e quero saber a altura da fachada. Então, o que a gente vai utilizar? Eu quero saber esse valor aqui, né? Que eu vou chamar de x, que é meu cateto oposto, e quero saber, e te dei o adjacente, certo? Então, o oposto com o adjacente, eu vou utilizar a tangente, certo? Então, tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não vou utilizar esses valores decimais, tá? Eu vou utilizar as raízes e lá no final eu vou fazer a conversão, tá? Acho mais fácil desse jeito. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 6, certo? Então isso aqui multiplicando cruzado vai ser 3x igual a 6 raiz de 3. X é 6 raiz de 3 sobre 3. 6 por 3, 2 raiz de 3. Esse valor aqui é 2 raiz de 3, esse valor aqui. Tá, mas já te digo, outras coisas que vocês têm que saber assim meio de memória raiz de 3 é 1,73, tá? Aproximadamente. A raiz de 2 é 1,41 aproximadamente, tá? São as duas mais utilizadas. Então, isso aqui, 2 raiz de 3, é 2 vezes 1,73. Que é 3,46, tá? Só que esse valor de 3,46 é este valor aqui, ó, apenas. E este valor aqui de baixo é 1,70, que é a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo. Então, o que eu vou ter que saber? 3,46 mais 1,70, 6, 11, foi 1, 5. 5,16, aproximadamente 5,18, tá? Se eu utilizasse a tangente a 0,58 aqui, eu ia ter que multiplicar pelo decimal, eu ia achar esse valor, mas eu acho assim mais fácil, tá bom? Seguimos. 15. Em uma aula prática, um professor do curso técnico de edificações do campus Florianópolis, do IFSC, pede para que seus alunos determinem a altura de um poste que fica nas instalações da instituição. Porém, há uma impossibilidade para chegar tanto ao topo do poste, bem como sua base. Para realizar tal medida, são disponibilizados para os alunos uma trena, uma fita métrica e um teodolito. É realizado o seguinte procedimento. Primeiro crava-se uma estaca no ponto A e a X metros da base do poste e mede-se o ângulo formado entre o topo do poste e o solo, que é de 60 graus. Tá aqui, né? Então, cravou a estaca aqui e marcou 60 graus. Em seguida, afastando-se 10 metros, em linha reta do ponto A e cravando-se uma nova estaca no ponto B, que mede-se novamente o ângulo entre o topo do poste e o solo, que é de 30 graus. Então, o cara estava aqui, veio para cá, 30 graus, beleza, 10 metros.
A partir do procedimento descrito da figura abaixo, é correto afirmar que a altura do poste é de aproximadamente, então eu quero saber a altura do poste, certo? Então eu vou ter que fazer dois cálculos aqui para poder resolver essa questão, certo? Olha só, oposto adjacente. Então, tangente de 60 é igual ao oposto sobre adjacente. A tangente de 60 é raiz de 3. O oposto é a altura, adjacente é x. Passando, esse cara está dividindo, passa multiplicando, a altura é raiz de 3 vezes x. Guarda isso, certo? Agora eu vou utilizar o triângulo grandão, certo? Que é 30 o oposto e o adjacente é 10 mais x. Então vamos lá. Tangente de 30, isso aqui é 1. Agora o 2. Tangente de 30 é igual ao oposto sobre adjacente. Raiz de 3 sobre 3 é igual. Nota que eu nem uso esses valores aqui, né? Eu uso esses valores de raiz e depois lá no final eu faço a substituição. Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é a altura, né? Cateto adjacente é 10 mais x. Agora, vou fazer a multiplicação cruzada aqui, tá? 3 vezes a altura é igual a raiz de 3 vezes 10 mais x. Só que olha só, eu já sei que a altura vale raiz de 3 vezes x. Por que não substituir aqui já, né? Eu posso substituir se eu quiser, certo? Então, 3 vezes raiz de 3 vezes x é igual a isso vezes isso, isso vezes isso. 10 raiz de 3 mais raiz de 3x. Então, isso aqui, ó, 3 raiz de 3x. Esse cara tá somando, passa para lá, porque ele é letra, né? Menos raiz de 3x é igual a 10 raiz de 3. Quanto é que é 3 raiz de 3 menos raiz de 3? 2 raiz de 3x é igual a 10 raiz de 3. X é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 corta. 10 dividido por 2. X é igual a 5. Então, esse valor vale 5. Bom, se o x vale 5, então eu venho para cá. Ó. A altura é a raiz de 3 vezes 5. Quanto vale a raiz de 3? Que eu já tinha falado isso para vocês antes. 1,73. Então, é 1,73 vezes 5. A altura vai ser 8,65. Resposta letra A. Tá bom? Seguimos. (16) Um ângulo agudo beta tem seno igual a 8/17. Calcule cosseno de beta. Bom, se eu estou te dando seno e peço cosseno, a gente vai usar a relação trigonométrica fundamental, a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado no caso de beta, mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, certo? Então, te dei o seno, né? 8/17 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Aqui fica 64/289, porque é 8 ao quadrado 64, 17 ao quadrado 289, mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Esse cara está somando, passa diminuindo. Cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 64/289. Bom, fazendo a equivalência, esse 1 inteiro, se a gente for passar para um denominador 289, vai ficar cosseno ao quadrado de beta é igual a 289 sobre 289 menos 64/289. Cosseno ao quadrado de beta é 225
sobre 289. Cosseno de beta é igual a raiz de 225 sobre 289. Cosseno de beta é 15, que é a raiz de 225, sobre 17, que é a raiz de 289. Certo? Beleza. 17. Imagine que você tenha esquecido o cosseno e a tangente do ângulo de 30, mas se lembrado do valor do seno, que é 1/2. A partir do uso da identidade trigonométrica fundamental, obtenha o cosseno e a tangente de 30 graus. Tá? Esse exercício aqui é mais para a gente treinar a identidade, certo? Eu sei que vocês não vão esquecer por causa da tabela e por causa da musiquinha, mas vamos fazer o que o exercício pede. Então eu sei que o seno é 1/2. Quero saber o cosseno. Então vamos lá. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então esse cara aqui ao quadrado mais esse cara ao quadrado, 1. 1/4 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Esse cara está somando, passa diminuindo. Cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 1/4. Cosseno ao quadrado de alfa é 3/4. 1 inteiro menos 1/4, 3/4. Tá, potência, eu vou passar a raiz. Cosseno de alfa é igual a raiz de 3/4. Cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 não fica, raiz de 4, 2. Esse é o cosseno de alfa. Que não é alfa, né? Agora que eu me dei conta, é 30 graus. Agora a gente vai saber qual é a tangente de 30. Tangente de 30 graus é seno de 30 sobre cosseno de 30. Então, a tangente de 30 é igual a 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Olha só, divisão de frações. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ser tangente de 30 é igual a 2 sobre 2 raiz de 3, corta, corta, 1 sobre raiz de 3, tem que racionalizar, raiz de 3, então a tangente de 30 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Certo? Outra maneira de encontrar os valores do cosseno de 30 e da tangente de 30 através do seno de 30. Bom, exercício 18. Um ângulo alfa é tal que seno de alfa é 1/3. Quero saber o seu cosseno, quero saber a sua tangente. De novo, identidade trigonométrica fundamental. Vamos lá. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 1/9, porque 1/3 ao quadrado é 1/9, já passa diminuindo. Cosseno ao quadrado de alfa é 1 inteiro menos 1/9 é 8/9, certo? Cosseno de alfa é raiz de 8/9. Cosseno de alfa é raiz de 8 sobre 3, porque raiz de 8 é raiz de 8. Raiz de 9 é 3, simplificando, 2 raiz de 2 sobre 3. Tá? E a tangente? Bom, tangente de alfa é seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Tangente de alfa. Seno de alfa, 1/3. Cosseno de alfa, 2 raiz de 2 sobre 3. Então, a gente vai ter que fazer a divisão de frações aqui, né? Tangente de alfa, 1/3 vezes 3 sobre 2 raiz de 2.
tangente de alfa, 3 sobre 6 raiz de 2. Dividindo aqui, simplificando, tangente de alfa é 1 sobre 2 raiz de 2. Dá para simplificar aqui também, né? Aí eu tenho que racionalizar. Multiplica em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes 2, raiz de 2 sobre 4. Certo? E por último, a 19 é o seguinte. Em um triângulo retângulo, ao determinar o valor do seno e do cosseno de um mesmo ângulo, um aluno obteve o mesmo valor. Qual o valor do seno obtido? A que ângulo corresponde? Então, eu tenho seno e cosseno de um mesmo ângulo, o mesmo valor. Ó, mesmo valor. Então, seno de alfa é igual a cosseno de alfa. Então, lá na identidade trigonométrica, a gente vai substituir um pelo outro. Ó, quer ver? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, no lugar do cosseno, eu vou escrever seno. Então, vai ser seno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 2 seno ao quadrado de alfa igual a 1. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 meio. O seno de alfa é igual a raiz quadrada de 1 meio. Seno de alfa é igual a 1 sobre raiz de 2, que multiplica embaixo e em cima por raiz de 2, raiz de 2. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, esse ângulo, esse valor de seno de raiz de 2 sobre 2, isso aqui remete a um alfa igual a 45 graus. É esse o cara que tem seno igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno também, certo? É o único os dois valores que são iguais. O seno e o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Gente, então essa foi a resolução da nossa lista. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí a gente pode tirar aí nos nossos encontros, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.